Ora, bem-vindos a mais um Kit Império com Guru Macmillans em Lachi, no Chipre. Desta vez aqui num hotel super interessante. É tipo o Four Seasons, mas não é Four Seasons porque no Chipre Four Seasons é falsificado. Por alguma razão, quem tem a marca não é o verdadeiro Four Seasons. E acho que este hotel chamado Asana, acho que é o equivalente ao Four Seasons. É muito giro. Tem um parque natural, aquele lado. Vale a pena visitar. É tipo uma zona mais calma, menos populucha. Mas ao mesmo tempo populucha, ou seja, isto é bué de básico, mas é tipo natureza e é giro e é calmo. Vale a pena. Este vai ser os últimos 2 dias aqui no Chipre e depois vou girar. Fizeram uma pergunta interessante, que gostava de partilhar com vocês, que é o seguinte. Um jovem perguntou-me, Miguel, que negócio é que são baixos em CAPEX? E acho que uma pergunta super interessante, porque, primeiro, o que é o CAPEX? CAPEX é dinheiro, capital que tu precisas para comprar bens, tipo, vamos imaginar, armazéns, carros, qualquer coisa que tu precisas para o teu negócio, equipamento, cadeiras. Imagina, num restaurante será tudo que tu precisas para fazer a cozinha, as mesas, as cadeiras. E por outro lado tens o OPEX, que é os ordenados das pessoas, ou as rendas, ou todos os custos, os portugueses chamam FSEs, não é? Fornecimento de serviços externos. Claro que não se põe tudo nessa conta, mas o pessoal sabe o que eu quero dizer. Pronto, basicamente, uma pergunta super interessante, porque é que este jovem me pergunta esta questão do CAPEX? Porque eu presumo que, como eu, quando o pessoal começa sem dinheiro, não é? Portanto, não há grande possibilidade de CAPEX. Não há grande possibilidade para investir numa fábrica 2 milhões de euros ou qualquer coisa assim. Portanto, quais são as dificuldades do CAPEX? Dificuldades do CAPEX ou do capital significa isto. Quando começas um negócio, imagina, faz um restaurante, então compras equipamento, começas a vender, começas a ganhar dinheiro, mas rapidamente reparas que, à medida que vai o teu negócio crescendo, reparas que precisas de mais dinheiro. Ou seja, parece que a quantidade, tu ganhas dinheiro, mas nunca tens dinheiro, porque como estás a crescer, o negócio está sempre a exigir mais capital, não é? Isto pode durar décadas, ou seja, no negócio. Se ele estiver permanentemente a crescer, ele pode estar permanentemente a precisar de dinheiro. E tu podes estar permanentemente a ganhar dinheiro e podes nunca ter um euro. Por isso é que o Sr. Warren Buffett diz assim, e muito bem, cash flow é que é a coisa mais importante, que é quanto dinheiro é que o teu negócio liberta. Porque se um acionista nunca tem acesso a nada, tu nunca vês dinheiro na tua vida. Por isso é que as empresas normalmente trabalham com crédito e tudo, para partilhar este burden, ou seja, para partilhar este desafio que é uma necessidade constante de capital em muitos tipos de negócios. Por exemplo, no meu caso, na Prozis, foi uma década ou mais, onde a quantidade de capital que precisamos era infinita, literalmente, para construir fábricas, para construir cenas. Eu depois posso falar um bocadinho mais sobre essa cena. Mas o CAPEX não é só dificuldades, também tem vantagens. E as vantagens quando tens capital instalado, consegues maximizar, tudo que seja CAPEX é para maximizar o valor que o negócio produz, né? A ideia é, quando tens capital instalado, já não és uma empresa one-man show, uma coisa muito pequena, já és uma coisa com outra dimensão, já tens mais estrutura, já tens coisas mais complexas, ou seja, a empresa fica a ser uma coisa mais robusta, digamos, mais difícil de competir, porque há capital instalado e todos este tipo de situações. Portanto, para responder aqui à pergunta do jovem, vou passar aqui a rua. Que negócio é que não tem CAPEX? Que não tem tanta necessidade de CAPEX? Não, por exemplo, negócios de consultoria. O que é que um consultor precisa em termos de investimento? Que é um computador. Negócios de vendas, representação de alguma marca, até o próprio desenvolvimento de software. Pode ser uma coisa realmente interessante. Usas o tempo, usas as horas, às vezes pode ser centenas de pessoas, não é? E é um negócio baixo em CAPEX, não é? E esses são os negócios. Ou, por exemplo, o dropshipping é um negócio baixo em CAPEX, tu usas a estrutura da tua empresa. Claro que tem as vantagens associadas, desvantagens que é, não toda a gente consegue fazer.
é mais fácil replicar. Vai aparecer mais oferta, se tu tiver sucesso, pode aparecer logo um montão de oferta, não é? A competir contigo, não é? Estás a construir um negócio a longo prazo, quando às para ela tens 5 mil gajos a concorrer. No entanto, a principal razão no início para escolher um negócio em CAPEX é realmente não teres CAPEX. Eu acho que resolve tudo. Vou fazer um negócio com CAPEX ou sem CAPEX? Não tenho CAPEX. Portanto, só podes escolher esses negócios que não têm CAPEX. Eu posso, por exemplo, dar o meu exemplo. Ou seja, eu não tinha capital, portanto, não havia grande coisa que podia fazer. Então eu, na Prozis, fiz uma espécie de dropshipping um bocado mais, digamos, evoluído. Fiz um negócio de dropshipping mais evoluído, ou seja, basicamente eu tinha um pequeno espaço, eu arranjei um fornecedor onde eu estocava 2 unidades de cada produto, portanto a quantidade de capital que eu precisava era muito baixa, não é? Eu comprava essas 2 unidades, vendia mais barato e a impressão que eu dava como loja era que eu era super eficiente e super competitivo, e então as pessoas foram ganhando confiança. Portanto, como é que tu começas um negócio? É sempre o princípio. No meu entender, não vais fazer uma fábrica, tu não tens estrutura. Vou fazer uma fábrica e vou começar a vender. Isso é mais para quem tem capital infinito. Eu diria, uma pessoa que não tem capital tem que começar pelas vendas. Não é? Eu comecei pelas vendas, depois começou a vender. Uma pessoa sozinha, a embalar encomendas, a pôr os produtos online, a fazer as compras, a atender os telefones. Faz essa coisa toda sozinha, vais vendendo várias encomendas, não é? Vais ganhando algum dinheiro, ou seja, tu estás a começar a produzir capital. Imagina, na altura tinha uma margem bruta de 30%, pagava as despesas, se calhar no fim sobrava 10%, já era bom. E como era um negócio bué de light, pegava nesse capital e voltava a pôr, se calhar, um bocadinho mais mercadoria, tinha mais referências, e então fomos evoluindo dessa forma. Depois eu não comecei logo a aumentar o CAPEX. O que é que eu comecei a aumentar? Comecei a aumentar os custos operacionais, mais um funcionário, mais outro, vendas. Até chegou um momento em que eu precisava de um bocadinho de investimento, tipo, eu precisava de comprar mais prateleiras, uma coisa simples, não é? Precisava, mas não comprar um armazém. Eu não digo, vou comprar um armazém. Não, tu não tens CAPEX, vais comprar um armazém, tu vais fazer OPEX, não é? Tu vais fazer uma renda. Só compras um armazém quando tiveres quantidades de capital infinitas. Porquê? Porque o imobiliário é um negócio diferente, não é? Portanto, fui comprando prateleiras, comprando o essencial, coisas que eu praticamente não conseguia alugar, ou que ia precisar muito a longo prazo e eram custos baixos. Depois fui fazendo mais capital, e então chegou um momento em que o banco já entrava comigo no negócio, ou seja, eu entrava com 1000 euros e o banco se calhar emprestava 1000 euros, ou seja, por cada 1000 euros que eu gerava, ou por cada 1000 euros que eu tinha no negócio, o banco dava-me 1000 euros, não é? E por cada 1000 euros que eu gerava, ele também me dava 1000 euros, uma coisa desse tipo. O banco tem esses 2 indicadores, um dia posso explicar, que é a relação EBITDA-dívida e a relação da solvabilidade, que é quanto de todo o capital que utilizas, quanto é que é realmente teu, não é? Os bancos operam sempre com 25, 30% no mínimo, quando são negócios já grandes, pode ser até menos, mas quando estás a começar, ninguém tem confiança em ti, ninguém te empresta dinheiro. Faz sentido, não é? E então, depois das prateleiras, o que é que eu comecei a fazer? Comecei a acumular capital para stock, para conseguir comprar melhor, não é? Ou seja, repara, eu em vez de pegar no CAPEX e investir em coisas sólidas, claro que precisava de cadeiras de escritório, precisava de computadores, se calhar até precisa de investir num escritório, não é? Mas não comprar um escritório, só preparar um escritório, não é? Porque o mais essencial numa fase inicial é esta questão de não ter dinheiro, não é? Porque o negócio a crescer 20 ou 30% ao ano precisa de dinheiro infinito. Imagina, se estás a crescer 30% ao ano, tu precisas de 30% de novo capital. Não, e é difícil ganhar essa quantidade de dinheiro no princípio, quando estás a começar. Portanto, aquilo tem que ser um jogo de cadeiras. Tipo aquela cena de estás deitado numa cama e tem um lençol, puxas de um lado, sai do outro, puxas do outro, sai do outro. Ou seja, tem que ser muito bem gerido. Por isso é que eu acho, que se vocês querem negócio, perceber das finanças é super importante. Vocês têm que realmente estudar esta área das finanças. A partir daí comecei a fazer, o negócio começou a escalar, estoque, até que saiu um momento que já tinha estoque suficiente, já conseguia comprar em quantidades grandes, já conseguia ter vantagem. Qual é o próximo passo que se deve fazer? O que eu fiz nessa altura? Eu disse, nós agora vamos investir em... E pronto, já tínhamos investido em logística também.
Não comprar armazéns, atenção, mas armazéns grandes, e comecei a investir em software. Repara que software é também capital, não é? Ou seja, estás a investir para usufruir durante 5 ou 6 ou 10 anos. E fizemos essa cena de software. Let's go, boy! Ali é Turquia, não sei se está para ver. Acontece que o capital que tu vais acumulando, vais administrando onde achas mais eficiente, até que chega um momento em que dizemos, ok, agora é tanto capital, sempre com o apoio da estrutura bancária, porque fica mais barato do que o teu próprio capital, que é outra coisa que eu acho que o pessoal também ainda não compreende, que é o capital mais barato que existe, é o capital emprestado pelo banco, porque o sistema monetário mundial está feito dessa forma. É assim que estimulam as empresas do desenvolvimento económico. Muita gente depois confunde estas cenas todas e depois também posso explicar. Mas a questão é, chegou um momento em que dissemos, vamos fazer fábricas, e fábricas a investir tipo 10 milhões de euros para começar a ganhar dinheiro passados 5 anos. Ou seja, já tens de ter muito capital, já tens de ter muita rentabilidade, já tens de ter muito suporte. Portanto, existe a possibilidade é possível fazer isto, é possível começar sem capital, crescer e desenvolver até um momento em que já tens capital suficiente para investir em longo prazo. Mas start from the beginning, que é, começa o mais importante que existe, vendas, tens negócio, tens business, as pessoas querem o teu produto, as pessoas querem o teu serviço. Não vale a pena estar a fazer grandes investimentos, não sei o que mais. Claro que, num restaurante, vou-vos dar um exemplo também. O gajo que vende a melhor pizza do mundo diz que quer que eu seja sócio dele. Miguel, preciso de um sócio e tal, não sei o que mais, porque eu não sei fazer estas merdas. E como é que ele começou? Ele começou bué de jovem, com 10 mil euros, que alguém o ajudou, e ele fez um truck de comida, de vender pizzas. Meteu lá um fogão, acho que ele gastou 10 mil euros, que foi um sócio que o ajudou, e pronto, está a vender pizzas. Da carrinha evoluiu para um restaurante físico. Do restaurante físico já está a evoluir para fazer queijo ao lado e fazer o próprio queijo para a cozinha. Gosto disto, acho interessante. Ou seja, começa pelo princípio, não começa logo com grandes coisas e imaginações. Este foi um dos erros que eu cometi quando comecei a minha carreira, foi começar, por exemplo, uma loja onde tem logo um investimento inicial grande, custos fixos estabelecidos. Se queres começar um negócio, simplifica, Também aproveitas, porque repara, aproveitas na medida em que tu tens ganhar experiência, tens de ganhar conhecimentos, não é? Portanto, aproveitas para gastar pouco dinheiro, porque no princípio, se calhar, vais gastar muito dinheiro, vais desperdiçar capital em coisas necessárias por causa da tua falta de conhecimento. Então, aproveitas o início para aprender, que é o que eu digo sempre, os primeiros anos é para aprender. Portanto, se vais aprender, tenta gastar o mínimo de dinheiro possível, então compatibilizas as duas coisas, que é, não começas com muito capital, estás a gastar tempo, neste caso estás a investir tempo, a aprender coisas novas e a aprender e a dar erros, mas dás erros com pouco capital, muito mais com o teu tempo, não é? Não precisas logo, vou arranjar fundos de investimento e tal, vou arranjar capital, vou crescer. Só se fores o Facebook estiveres a fazer uma coisa absolutamente nova. Se for uma coisa assim simples, a corrida não é assim tão rápida como isso. Portanto, compatibilizas estas duas coisas de não teres capital e teres tempo para poderes aprender e errar com uma coisa de baixo capital, para não estás a queimar capital, porque capital é tempo. Então, estás a queimar capital acumulado, quando tu ainda não sabes gerir como deve de ser. Então, não queimes capital acumulado, faz um negócio tão pequeno que possas, pela experiência, ganhar conhecimentos para depois teres a possibilidade de gerir uma coisa maior, com capital já acumulado, com tempo já acumulado. O que é que eu quero dizer? A maior parte das pessoas diz, preciso fazer um negócio, preciso de capital. O que eu digo é, tu não precisas de capital, precisas de aprender merdas, porque tu não sabes nada. Se tu der capital para a mão vais queimar tudo, não é? Como acontece a quase toda a gente. Por isso, se é para queimar, então começa com zero capital, começa a aprender coisas práticas, gasta o teu tempo, que é o capital que tens. Aqui pode haver cobras. Esta ilha tem um bocado de cobras a mais. Eu quero apanhar cobras. A ilha tem cobras e tem gatos, que é para matar as cobras, que faz bué de sentido. E são bem alimentados aqui. É o sítio do mundo onde os gatos são mais alimentados, é na Grécia. E aqui o pessoal gosta, não sei porquê. Se calhar sei, é por causa desta cena, esta conexão que eles fizeram, por causa das cobras. Acho que lhes dão uma função e o pessoal tudo tem função, valoriza. Viva o capitalismo, é? Portanto, essa seria realmente a indicação. A pergunta é inteligente, como é que começa um negócio sem capital? É isso mesmo. Começa um negócio sem capital. Vais ganhando experiência, vais ver. Se tu souberes fazer as merdas, o capital desloca-se na tua direção. É assim que funciona. Foi assim que funcionou com o Guru, é assim que vai funcionar com vocês. Tens é que saber. Porque essa
É a vantagem do capitalismo, é o capital desloca-se para os mais competentes para o administrar. Se tu fores mal a administrar, ele vai fugir de ti. Esta é a essência do capitalismo, não é? E por isso é que funciona tão bem este método de produção, não é? Ou seja, o capitalismo é um método de produção, não é uma organização política. Ou seja, o capitalismo não compete com o comunismo. Não. O capitalismo, tu podes ter um sistema, vamos imaginar, até isto fica um bocado estúpido, porque o comunismo é mesmo uma ideologia meio estúpida, mas eu digo mesmo estúpida porque já se experimentou bué de vezes e viu-se que não funciona, porque esquece a simplicidade humana, que é procurar uma vida melhor para ti, a preguiça e outras coisas que existem que são características inatas humanas, não é? Mas tu podes ter uma monarquia absoluta, sem democracia, capitalista. Tu podes ter um sistema autoritário como os chineses têm, capitalista. Tu podes ter até o socialismo, capitalista. Tu podes ter o que quiseres. Só tens é que estimular o desenvolvimento e a exploração do egoísmo humano para si mesmo, onde acaba por produzir valor para o resto da comunidade. Mas isto política não quero falar sobre política. Quero falar como é que vocês resolvem a vossa vida. Portanto, a questão é esta. Este jovem que me perguntou então da Pisa também é uma cena deste mesmo problema. Ele tem o mesmo problema. Ele quer expandir e precisa de capital, não é? E não está a ver como é que vai fazer a cena, porque apesar de ter uma empresa lucrativa, não liberta capital suficiente. E aí é que entra como gerir a parte financeira da empresa, que é super essencial. Eu nunca fiz nenhum negócio, nem nenhuma sociedade com ninguém nos últimos 15 anos. Eu acho que pode ser até uma coisa interessante, principalmente para vocês. Ou seja, para mim vai ser insignificante uma pizzaria que fatura 200 mil euros. Estás a perceber? Eu não estou nesse nível, mas acho que pode ser interessante na medida em que eu posso também ensinar esta cena do Quinto Império, e pode ser o Quinto Império a investir, e ensinar realmente com uma coisa prática, que é isso que eu quero fazer, a cena de uma pizzaria, negócios simples que depois vocês podem replicar. E atenção, eu falo muitas vezes que o negócio da alimentação é mau e a restauração é um negócio muito difícil, mas tudo depende, não é? Por exemplo, no pós-AI, comida de qualidade, que demora tempo a fazer e a desenvolver, e um bom sistema de comida boa, eu acho que pode ter o seu espaço, vai ter, as pessoas vão passar mais tempo nos restaurantes, as pessoas vão passar mais tempo no massagista, nos personal trainers, ou seja, vai haver mais contacto humano, isso vai ser agradável. Vão passar menos tempo no escritório, não é? Por causa do AI. Portanto, vou pensar nesse assunto, se o Quinto Império investe realmente na pizzaria que tem a melhor pizza do mundo. E gira, gira, guru, está a ser PC de giros, não é? Se queres liberdade económica e financeira, junto o teu Quinto Império. Pessoal, ficámos bem, espero que tenham compreendido um bocadinho o que é o CAPEX. Eu não quero sistematizar a informação, porque esta é mesmo a técnica é vocês ouvirem a informação contextualizada e espalhada, como se fosse uma espécie de palco. Porque se fosse para aprender sistematizado, vocês já tinham aprendido na escola. E não funcionou. Portanto, funciona muito mais esta questão, esta ligação da experiência e esta ligação também de uma espécie de construção de palco na transmissão da própria experiência. Por isso, continuamos, Quinto Império está a ser produzido, não desistam, esperem, pode ser que um dia sejam convidados. Quinto Império! Fiquem bem, pessoal, um abraço. Pessoal, reparei agora que a câmera ficou a ficar um bocado com zoom, eu fiz um zoom qualquer, ficou uma merda, mas não te importa a informação, por isso, peace, yeah.